compartilhar aqui minha tela com vocês. Um minutinho. Então, é isso, meninas. Isso significa psicomotricidade. O paciente está numa fase da vida, tem uma idade, e essa idade, normalmente, o paciente tem necessidades psicológicas, habilidades cognitivas, intelectuais e o controle do corpo. E, às vezes, é diferente de uma outra fase da vida. Tá? Então, idosos têm essas características de um jeito, recém-nascidos de outro jeito, crianças de outro jeito, jovens de outro jeito, adultos de outro jeito. Então, há uma diversidade. Então, esses itens se apresentam ou aparecem na vida dessas pessoas de formas diferentes por conta da idade, geralmente, de necessidades psicológicas, capacidades intelectuais e coordenação do corpo. Isso é psicomotricidade. Essa é a ideia. O termo parece... definição aqui, o slide é longa, né? Mas a ideia é essa. Então, eu sei que um jovem... Olha, um idoso... Geralmente, idoso tem essa necessidade psicológica. Muitas vezes, um idoso gosta de ser ouvido, gosta de dividir ou compartilhar experiências que ele teve durante toda a vida. O cara foi inspetor, jardineiro, sei lá, a vida toda. E, obviamente, tem muitas experiências. O cara trabalhou 40 anos na mesma empresa. Ele gosta de dividir. É uma característica psicológica dele. Compartilhar informações, compartilhar experiências. Idosos geralmente têm essa pegada. Geralmente tem essa necessidade psicológica de dividir, de compartilhar o conhecimento. E habilidades cognitivas diferentes também, intelectuais. Muitas vezes, por conta da idade mesmo, alguns têm limitações, então não conseguem falar tão bem mais. Muitos não conseguem ter uma boa memória. Né? Cognição tem a ver com memória, eu disse no link anterior. Ou não, ou alguns sim, alguns têm excelente memória. Eu conheço vários que têm memória muito boa. Raciocínio matemático, lógico, né, muito bom, tá? Mas você tem características diferentes por conta da idade. Então, a questão motora, muitos não conseguem correr uma maratona. Na verdade, muitos estão fracos, muitos idosos, né? Então, tem uma estrutura fraca. Frágil, né? Fraca no sentido de frágil. Então, o tempo, o processo de envelhecimento desgastou, trouxe, digamos, prejuízos, causou alterações, modificações no corpo dessa pessoa. Então, uma pessoa com 85 anos tem um corpo bem diferente de um adolescente, de uma criança de 7 anos. Bem diferente. Quanto à disposição, à capacidade, quanto à explosão, quanto à energia, quanto à realização de movimentos, quanto à elasticidade, enfim, aí você tem vários itens que devem ser observados, mas só para você entender que isso é psicomotricidade. E aí você pode perguntar, professor, por que eu tenho que saber isso? O que isso tem a ver com a minha atuação? Você vai entender agora, tá? Bom, a psicomotricidade contribui para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento do indivíduo, ok? Independentemente da fase em que ele se encontra. Vamos lá. A motricidade engloba a psicomotricidade, né? Engloba a psicomotricidade engloba a motricidade, que é o que eu já falei, né? Tem a ver com movimentos, locomoção, controle do corpo e por aí vai. Engloba a cognição, que tem a ver com aprendizagem, memória, atenção, concentração, raciocínio lógico e os outros, planejamento, organização, as coisas que eu já falei. Tem a ver também com afetividade, com sentimentos. E sentimentos. Lembra que eu falei que tem nesse... Lembra que eu falei que o início da palavra, psi, vem de psicológicos. Olha, o paciente tem necessidades psicológicas. Ele sente. O paciente tem sentimentos. O paciente interpreta
as situações e tem sentimentos por conta dessas interpretações. Ó, hoje a Samara foi grossa. Samara estava brigada, fecharam a Samara no trânsito e aí ela foi um pouco ríspida com a idosa. A idosa sentiu, ficou mexida. Nossa, por que ela falou assim comigo? Eu não fiz nada com ela. Ou será que eu fiz? Caramba, será que eu pisei na bola com ela? Ela é sempre doce comigo, né? Sempre fala de forma tão educada, sempre me tratou tão bem. Hoje ela foi grossa comigo. Será que eu pisei na bola? Necessidade psicológica, sentimentos, sensações. Interpretou algo que aconteceu. A Samara foi grossa, ela interpretou essa grosseria. E aí, enfim, aí vai depender muito da personalidade, né? Alguns já vão revidar. Então, já que você me deu um coice, né? Já que você me ofendeu, então vamos ficar no 0 a 0. Aí já ofende você também. Outros vão ficar quietos, calados e ficar matutando, tentando encontrar a razão, a causa. Por que você fez aquilo com eles? Enfim, aí cada um, né? Mas mostrando a questão da afetividade. Afetividade também no sentido de um abraço, de um carinho, né? de um toque, de uma conversa, de um ombro. Muitas vezes a gente cede para o paciente desabafar, para chorar. Dividir dores, coisas que nunca dividiu com ninguém, e por aí vai. E também há uma questão do desenvolvimento neurológico que tem a ver com a capacidade de aprendizagem, a questão de você ter e avançando. Então, alguém nasceu, o Pedrinho nasceu. O Pedrinho, conforme o tempo passa, conforme os anos passam, o Pedrinho vai ter um desenvolvimento neurológico. O Pedrinho vai começar a falar em algum momento. Vai começar a se lembrar das coisas. Começar a se lembrar quem é o papai, quem é a mamãe, quem é o tio, quem é o cachorro, onde que é que ele mora, onde que está o quarto dele, o que é que ele gosta de comer, o que é que ele não gosta. Em algum momento o Pedrinho também vai começar a ficar mais atento, mais concentrado, seja na escola, seja no desenho que ele gosta, seja em uma coisa que o vovô está ensinando para ele. O vovô é marceneiro, levou ele lá para a serralheria, sei lá, para a marcenaria, começou a ensinar, ele começou a ficar mais atento, mais concentrado. Isso tem a ver tudo com o desenvolvimento neurológico, né? Era um recém-nascido, o tempo passou e essa pessoa teve uma evolução da sua capacidade cerebral. Essa é a ideia. Esquema corporal, imagem corporal, tônus, motricidade ampla, motricidade fina, organização no tempo, no espaço, ritmo, lateralidade e equilíbrio. Todos esses itens que eu disse são os elementos psicomotores que a gente vai conversar um pouquinho agora. Professor, tem que falar isso? Tem, porque você precisa entender a lógica. Tem que entender a lógica, tá? Depois, vai ficar mais fácil você... Como é que você vai entender? Muitas vezes, você vai lidar com isso aqui no seu dia a dia. E é importante que você fale, eu vi isso na aula lá com o professor Lucas. Então isso faz parte mesmo do processo. Tá, lembrei, bem que o Lucas me disse. Então, a gente vai conversar agora sobre esses elementos, tá? Esquema corporal, o que é esse danado? Nada mais é do que o indivíduo ter consciência do seu próprio corpo. Então, você tem consciência, você sabe, você tem certeza, você está convicta, certa, de que o seu corpo se comunica com você mesma, com outras pessoas e com o ambiente onde você está. Quando você passa a mão no seu rosto, você sente. Estou fazendo isso agora, né? Então, você percebe que há uma comunicação do seu corpo com você mesma. Quando você vai fazer uma massagem em você mesma, quando você vai passar, sei lá, um hidratante, sei lá, lavar a cabeça, lavar o rosto, sei lá, pôr roupa, não sei. Você percebe que há uma comunicação
do seu corpo consigo mesmo. Mas você também consegue se comunicar por meio do seu corpo com outras pessoas. Então, sei lá, você anda de mãos dadas com a sua filha, com o seu marido, com a sua mãe, com a sua irmã, com alguém. Por exemplo, né? Você, muitas vezes, quando criança, às vezes você deu tapa em muitos meninos, sei lá, em muitas meninas, você está comunicando. Você pega, brinca com as pessoas, então você está lá no seu dia a dia cuidando de alguém, você troca a fralda de alguém, você está tendo contato com outro corpo, você está se comunicando com outro indivíduo. Então você fala, você se diverte, você ri com outras pessoas, você interage, você briga, você discute, há uma interação nítida entre você e outras pessoas. Você vive uma sociedade, você vive em família, sei lá, talvez sua família seja grande ou não, mas você consegue interagir com outras pessoas. Por menor que seja a sua família, você deve, alguém você tem, né? Então você interage, não tenho família, não, mas você interage com as pessoas no mercado, na padaria, no banco, no trânsito, na caminhada, você interage, na igreja, na comunidade, no bairro, você interage. Na praça. Então, há uma interação do seu corpo com outros corpos. E também há uma interação do seu corpo com o ambiente, com o meio onde você vive. Então, eu sei, por exemplo, que se eu pegar essa xícara de café aqui e jogar no chão, eu vou estar interagindo com o meio ambiente, com o ambiente onde eu estou vendo. Eu vou sujar. Ou seja, a minha ação, de alguma maneira, de algum jeito, de algum modo, interviu com o ambiente. Então, eu me comunico de forma positiva ou negativa, mas eu também me comunico com o meio onde eu vivo. Se eu deixo tudo bagunçado na minha casa, é uma zona, né? Uma bagunça. Eu estou me comunicando com o meio. Contrapartida, se eu cuido bem, se eu organizo tudo, procuro deixar tudo limpinho, se eu organizo as louças de casa, por exemplo, tiro o lixo do banheiro, sei lá, enfim, as coisas assim, ou no trabalho, eu me comunico com o meio onde eu vivo. Isso é esquema corporal. Você tem a consciência que o seu corpo se comunica consigo mesmo, se comunica com outros corpos, com outras pessoas e também se comunica com o ambiente onde você está inserida, onde você está inserido. Beleza? Segundo, ou mais um elemento psicomotor, a imagem corporal. Isso aqui é uma mãozinha. É como você se vê. É como você vê e percebe o seu corpo. Uma criança, em algum momento, ela começa a se reconhecer frente ao espelho. Ela olha para o espelho e aí fala, e aí ela começa a mexer a cabeça e aí percebe que aquela criança do espelho, que é ela mesma, lógico, né? Mas ela começa a entender isso nesse momento. Quando ela mexe para um lado, a criança mexe. Quando ela coloca a mão na cabecinha, a criança coloca também. E aí, o tempo passa, mas isso geralmente entre os 6 e 8 meses, a criança começa a perceber que é ela que está lá. Isso é imagem corporal. Como você se vê, como você percebe. Tô magro, tô gordo. Sou alto, sou baixo. Tenho cabelo cacheado, tenho cabelo liso. Eu tô com uma barriguinha, não é nem tanquinho, máquina de lavar. Ou, sei lá, tô com uma barriguinha tanquinho. Poxa, esse terno que eu estou usando hoje, fantástico. Fala, essa botina que eu comprei, muito boa. Como você percebe o seu corpo? Eu tô com a pele oleosa, professor. Nossa, hoje eu tô bonita. Caramba, hoje o meu sorriso como tá bonito. Depois que eu fiz o tratamento, nossa, tô radiante. É como você vê, percebe o seu corpo. Como você sente o seu corpo. Qual que é a interpretação, a imagem que você tem de você mesmo? Essa é a ideia de imagem corporal. Todos têm a ver com equilíbrio, coordenação e postura do corpo. É isso. Tá?
né, a postura do corpo parado ou em movimento. Isso é tônus. Tônus é isso. Tônus confere, dá condições, assegura, garante o equilíbrio. O que é equilíbrio mesmo? A gente já fala daqui a pouco, mas é você não cair. Você ser alguém equilibrado, tá? Esse equilíbrio aqui não tem a ver com equilíbrio emocional. É o equilíbrio mesmo do seu corpo. Então, você vai andar de bicicleta, você não cai. Bom, sim, cai se alguém bater em você, né? Mas se nada acontecer, você não vai cair, porque você desenvolveu equilíbrio. Por que você consegue andar em pé sem cair? Equilíbrio. Coordenação é a capacidade, o controle que você tem sobre o seu corpo. Quando você anda, uma mão vai para trás, a outra vai para frente, uma perna vai para trás, a outra vai para frente. Quando você nada, um pé vai embaixo, outro pé vai em cima, uma mão vai na frente. Outra... Coordenação. Movimentos alternados, sincronizados. Você consegue se movimentar o seu corpo, tá bom? O que mais? A postura do corpo. Como é que o seu corpo está quando você fica parado? Encurvada, para trás, para frente, para o lado, ereto, como você fica? Isso tem a ver com o tônus também, ou quando você se movimenta. Mais um elemento psicomotor, motricidade ampla. O que é isso? Motricidade ampla tem a ver com quando você realiza atividades que você utiliza muitas partes do seu corpo. Então, você utiliza de forma simultânea diferentes grupos musculares para fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai andar de bicicleta, um pé vai em cima, o outro vai embaixo. Você fica fazendo um movimento aqui, um ciclo, né? Tem as duas mãos no guidão, ou guidão. Você tem que virar em alguns momentos. Mesmo quando você gira, normalmente o seu pé está fazendo o ciclo, pedalando. Seus pés estão pedalando. Ao mesmo tempo, a sua visão tem que estar ligada. Sua audição. Então, o seu corpo todo praticamente está voltado a executar, para fazer aquela atividade que é andar de bicicleta. Então, grandes grupos ou diferentes grupos musculares, braço, antebraço, coxa, panturrilha, abdômen, sei lá, grandes grupos musculares juntos para você conseguir realizar uma atividade, por exemplo, da bicicleta. Nadar também. Imagina, você tem os músculos, braço, antebraço, você tem as pernas batendo, tudo de forma simultânea. Todos para atingir o mesmo objetivo. No caso aqui, nadar, né? Tá? Então, isso é motricidade ampla. Muitas partes do seu corpo, grandes grupos musculares, tendo um objetivo só, que pode ser andar de bicicleta, por exemplo, pode ser nadar. A ideia é que você tenha partes diferentes trabalhando para o mesmo fim. É bem diferente da motricidade fina. A motricidade ampla é o que eu acabei de falar para você. A motricidade fina é quase, não vou falar que é o oposto, mas é quase. Você tem uma pequena quantidade de músculos trabalhando para você, para executar uma atividade, algo que você queira. Tá? Então, vamos lá. Então, é uma ação, obviamente feita por movimentos, lógico, que acontece de forma coordenada. Há uma sincronia. Só que, nesse caso, você não vai usar grandes músculos, não vai usar grandes grupos musculares, você vai usar pequenos, por exemplo. Você vai escrever. Você usa o corpo todo, suas pernas, seu pé, seus dois braços para escrever? Acho que não. Você usa o quê? 2 dedos? Sei lá. Pega um lápis, você usa o quê? 2 dedos. Não mais que isso, 3 talvez. E só. Isso é motricidade fina. Tá? É você conseguir, para uma atividade,
agrupar pequenos grupos musculares. Então, você tem, normalmente, das extremidades, dos pés e principalmente das mãos. Olha, então, para pintar, eu só vou precisar mesmo das pontas dos meus dedos. Só isso, nada mais. Meu outro braço pode estar tomando café. Inclusive, meu outro braço está tomando café enquanto eu estou aqui. Se eu quiser ficar com o outro braço para baixo, para cima, no pé, e sei lá, enfim, é indiferente, porque eu só vou usar esses dois dedos aqui. Então, isso é a motricidade fina. Na motricidade ampla, eu uso grandes grupos musculares, muitas partes do meu corpo, e na motricidade fina, eu uso pouquíssimas partes, especialmente as extremidades, geralmente as mãos. Eu vou usar 2 ou 3 dedos para fazer algo. Que pode ser também para pegar uma xícara. Eu uso 2 dedos para pegar a xícara. Para abrir, para recortar algo, para escrever, para pintar. Ok? Mais um. Organização no tempo e no espaço. Organização no tempo e no espaço. No espaço tem a ver com, literalmente, com o espaço onde você está. Então, onde você está agora? Onde você está? Você está na sua sala? Você está no seu quarto? Está na varanda? Na cozinha? Na entresala? Na copa? No quintal? Onde você está? Com certeza você já pensou agora aí onde você está, né? Isso é organização no espaço. Onde a sua casa fica? Em que bairro? Em que rua? Em que região da cidade? Em que cidade? Em que região do estado? Em qual estado? Seu estado fica em qual região do país? Em que país você mora? Em que continente? Isso é espaço. Onde o seu trabalho fica? Fica para que canto da cidade? Isso é espaço. Ok? Ah, professor, mas por que eu tenho que saber isso? Porque tem pacientes que não têm orientação no espaço. Eu vou pegar como exemplo a turma do Alzheimer, né? As pessoas que têm doença de Alzheimer. Muitas vezes não sabem. Não sei. Onde que a gente está? Não sei. Onde que a gente está mesmo, dona Helena? Ah, a gente está na casa da mamãe. E a mamãe já morreu há 50 anos. Nós não estamos na casa da mamãe, mas sim na casa da dona Helena. Só que ela perdeu essa organização, perdeu essa orientação no espaço. Por isso que ela fala que está na casa da mamãe. Ela não sabe, ela não tem essa orientação no espaço. Ela não sabe em que parte da casa que ela está. Muito menos que cidade que ela mora. Ou qual que é o país, esquece, não sabe. Isso acontece bastante em pacientes com Alzheimer. Em algum momento isso vai acontecer com todos, praticamente, por conta do avanço da doença, né? Ok? E aí, isso é orientação no espaço. Tem a orientação no tempo. Que dia que é hoje? Que hora que é agora, mais ou menos? Que período do dia estamos? Manhã, tarde ou noite? Isso é orientação no tempo. Tempo. Antes, durante e depois. Antes da aula, eu faço isso. Durante a aula, eu faço isso. Depois da aula, eu faço aquilo. Esses conceitos também se perdem em muitos pacientes. O seu cara não sabe o que é. Olha, dona Helena, eu sou, quando eu falo o cara, né? Eu me refiro aqui, ou dona, a idosos, porque é um exemplo mais fácil que a gente tem de pessoas com Alzheimer que tem esse comprometimento dessa orientação temporal e orientação espacial. Mas outros indivíduos que têm outras condições também podem apresentar. Como, por exemplo, pessoas depressivas. A depressão, muitas vezes, prejudica tanto a capacidade intelectual da pessoa, a capacidade cognitiva, que a pessoa também fica perdida, aérea. Não sabe, eu não sei onde eu estou. Não sei. Tá? Eu só peguei exemplo do Alzheimer, mas não só pacientes com Alzheimer têm esse tipo de comprometimento, tem essa limitação. Olha, Helena, olha, antes do programa, a gente vai comer, tá?
Ela não sabe o que é antes do programa. Olha, durante o programa, a senhora vai prestar atenção, ela não sabe o que é durante. Olha, depois a gente vai ver a pipoca, sei lá, que é a cachorrinha dela. Ela não sabe o que é depois, muitas vezes. Então, o paciente perde a orientação no espaço e a orientação no tempo. Por isso que é importante você trabalhar isso neles. O que dia que é hoje mesmo, dona Helena? Não, hoje é dia 25 de dezembro. Não, hoje não é Natal. Nós estamos em abril. Hoje é dia 3 hoje. Que horário que é agora, mais ou menos, dona Helena? Manhã, tarde ou noite? Não, agora é noite. Não, estamos de manhã. Manhã. Qual que é o horário mesmo que a senhora toma remédio? Não, eu tomo às 3. Às 3 e às 8, eu acho. Não, não. Ela toma às 11 e às 2. E aí você vai trabalhando. Olha que espaço da casa que a gente está. A gente está na, na Torre Eiffel, que é a torre lá famosa de Paris. Não, a gente está na casa da senhora. Que lugar que é esse aqui que a gente está agora? É a minha casa. Não, não, esse lugar é exatamente que a gente está. Ah, é o jardim. Isso, dona Helena, muito bom, é o jardim. E aí você vai estimulando o paciente, percebe? Isso, a importância da organização no tempo e no espaço também passa por isso. Bom, o ritmo é a intensidade, né? O ritmo da dança. Ritmo é uma dança, por exemplo. É mais pegado, é mais puxado, mais rigoroso, é mais lento, mais devagar. Como é que é? Ou é moderado? Então, será uma valsa? Ritmo, né? Ritmo é isso, tem a ver com a intensidade, tá? Tem a ver com repetição, com a organização no espaço também, por que não? Tem a ver com tudo isso. Mas um exemplo que a gente vê muito claro é na dança. Então, quem dança a valsa, dança em um ritmo, em uma velocidade, em uma intensidade, que é bem diferente de quem dança forró, ou de quem dança tango, ou de quem dança hip hop. Percebem a diferença? Ou de quem dança balé. Você tem ritmos diferentes. Pular corda também, né? Alguns pulam de um jeito em uma velocidade. Outros pulam do mesmo jeito, uma velocidade maior, menor ou média. Você sabe, né? Existem vários jeitos de pular corda. E aí, para cada jeito, você vai ter várias velocidades. Do básico até o avançado. Pular corda também tem a ver com ritmo. É simples, gente. É intensidade e velocidade. Associem ritmo a isso. Quão intenso é? Quão veloz é? É isso, basicamente. Bom, lateralidade tem a ver com a capacidade de se movimentar utilizando de forma alternada o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo. E equilíbrio, eu já falei bastante, mas é você não pender. Não tá aqui, ó. Você não cair. Ó, esse lápis aqui, ó, professor Lucas. Entendeu? O professor Lucas tá aí, eu não caio. Não caio. Por quê? Equilíbrio. Estou estável, firme. Lógico, posso cair, sei lá, se eu for atropelado, se alguém me empurrar, se eu escorregar, muitas vezes. Isso, lógico, pode acontecer, tá? Mas o equilíbrio aqui, a ideia é que, em condições normais, você consiga ficar ereto, sem ficar caindo, se machucando e por aí. E muitas vezes, mesmo com impacto, você ainda consegue ficar estável. Se for escorregar, mesmo assim você conseguiu, por conta do seu equilíbrio, você conseguiu voltar e ficou em pé mesmo assim. Quase caiu, mas não caiu porque você conseguiu se equilibrar novamente. Beleza? Bom, esses são os elementos da psicomotricidade. A gente teve imagem corporal, esquema corporal, a motricidade ampla, motricidade fina, ritmo, lateralidade, equilíbrio e por aí vai. E aí, agora eu vou passar para você algumas dicas, tá?
dicas, não mais que isso, dicas apenas, para você trabalhar alguns desses itens. Seu paciente não consegue ou não tem uma boa motricidade fina. Lembra que eu falei que a motricidade fina tem a ver com extremidades, com os dedos, especialmente das mãos. Em realizar atividades com as mãos. Não consegue pegar o lápis. Não consegue recortar. Não consegue rasgar. Não consegue fechar o zíper. Então, nós precisamos trabalhar esses movimentos da motricidade fina no paciente. Como é que eu faço isso? Por exemplo, recortando figurinhas com a mão. Ah, mas pode recortar com a tesoura. É perigoso. O paciente pode se machucar. De preferência com as mãos, tá? Com as mãos. Pega, joga água de um recipiente para o outro. Professor, mas o que isso tem a ver com motricidade? Tem a ver que o seu paciente vai estar punhando, né? Pegando, fixando as mãos em um recipiente. Daí, quando ele joga para o outro, ele vai estar também trabalhando a motricidade fina aqui, segurando o outro recipiente. E aí precisa trabalhar a coordenação. Porque se ele jogar fora, tá errado. Aí precisa jogar dentro. Então, ele precisa trabalhar de forma simultânea. Trabalhar com sincronia. Tá aí, ó. Com sincronização, né? Tá aí, ó. Sincronizando, ou fazendo o movimento certo, sem deixar cair. Legal, né? Abrir e fechar o zíper também. Você tem uma calça lá, jeans, por exemplo, um short, sei lá. E aí você oferece para o paciente e solicita que ele abra e feche, que ele fique abrindo e fechando o zíper. Tá? Ah, mas isso é muito bobo. Nada. Porque para abrir e fechar o zíper tem que fazer um movimento de pinça. Tem que pinçar o zíper. E aí você trabalha a motricidade fina. Esses dois dedos, né? O que mais? Você também pode querer desenvolver o tônus. Como é que eu falei que tônus tem a ver com equilíbrio? Com coordenação? Você pode também trabalhar isso no seu paciente. Muitos, principalmente pessoas fracas, com algum tipo de fraqueza muscular, por exemplo, ou pessoas com pressão baixa, mas geralmente idosos. Por conta do processo de envelhecimento e outras questões, caem bastante. População que cai muito, idosos caem muito. Muitas vezes essas quedas acontecem por conta de porque o tônus, lembra que eu falei que o tônus tem a ver com equilíbrio? Tem a ver com postura, né, digamos assim. Tem a ver com coordenação, né? Então, uma forma a gente trabalhar o tônus. Ah, meu paciente anda caindo muito. Então, você tem treinado o tônus nele? Ah, eu não sei fazer isso. Peça para que ele fique parado, se equilibrando em um dos pés. Mas aí você tem que ficar ao lado, sempre auxiliando. Não deixe o paciente sozinho, fazer sozinho. Você sempre vai dizer o que fazer, se for autorizado pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo educador físico e tudo mais. Você sempre vai dizer o que fazer, mas você vai precisar acompanhar, verificar, fiscalizar, estar em cima, ter certeza, garantir que aquilo não vai oferecer risco para o paciente. Ok? Então, por exemplo, um jeito é você solicitar para que ele fique em pé, se equilibrando em um dos pés apenas. Porque é louco, mas por que isso trabalha aqui? O tônus trabalha equilíbrio. Imagina, ficar em pé com um pé só é difícil. Perdão. Aí, para dificultar um pouquinho mais, pede para ele ficar com o olho fechado e com o olho aberto. Fecha, abre. Fecha, abre. Professor, isso dá diferença? Com certeza, você vai ver, depois você me conta, tá bom? Vai pular em um pessote, estilo Saci Pererê, com os dois pés, para frente, para trás, para o lado. Tudo isso você vai trabalhar o equilíbrio, o tônus do seu paciente. Isso é importante, porque vai conferir a ele maior domínio, controle sobre o equilíbrio. Na prática, ele vai cair menos.
ou nem vai cair mais. Às vezes é falta de treino, é falta de exercício. O paciente cai muito porque ninguém se atenta a esses pontos. Você pode também trabalhar, por exemplo, o ritmo. O paciente está fora de ritmo. O ritmo é importante. Como é que eu faço isso, professor? Vou pôr a música. E aí ele fica... vai acompanhando o ritmo da música por meio de palmas. Então, ele vai batendo palmas de acordo com o ritmo. E aí você vai conseguir trabalhar o ritmo nele. Um outro jeito, quicar a bola. Lembra do Kiko, Chaves? Kiko ficava... Kiko, rarará. O Kiko ficava batendo, quicando a bola. E aí joga a bola, pega no ar. Joga, pega. Joga, pega. Joga, pega. Para você fazer esse movimento, você não, né? O paciente, no caso, para que ele consiga pegar, tem que estar no ritmo certo. Senão ele vai jogar. Se ele errar o ritmo, a velocidade, vai pegar só o ar. Ou, sei lá, a bola vai bater no osso dele. Então, precisa trabalhar o ritmo. E você pode fazer isso por meio do paciente quicar a bola no chão. E aí, imaginem aí você complementando esse lance de quicar a bola com o ritmo da música. Então, ó, você vai bater a bola no ritmo da música. Vamos ver se você é fera mesmo. E aí você estimula o paciente a desenvolver, a melhorar o ritmo. Ou você pode já colocar direto na dança, que a dança também é uma excelente forma, um excelente método para você trabalhar o ritmo. Eu falei para vocês, tem muitos tipos de dança, vários ritmos, né? Eu falei, sei lá, forró, hip hop, funk, balé, valsa, tango e por aí vai. Muitos ritmos diferentes. Cada um com a sua intensidade, com a sua velocidade, se apresentam de formas diferentes. Isso é importante também para você conseguir trabalhar isso no paciente. Ok? Então, esses são os pontos fundamentais para entendermos. Isso é psicomotricidade. Olha, meu paciente, professor, o paciente está com dificuldade de equilíbrio. Olha quantos anos ele tem? Lembra que eu falei que psicomotricidade tem a ver com idade? Que é o último elemento? Psicomotricidade. Quantos anos? Ah, ele tem 7 meses. É lógico que ele vai ter problema de equilíbrio, porque ainda está aprendendo a andar. Perdão. Não, tem 2 anos. Vai, não começou a andar ainda? Não, nem tem algo errado. Já levou no fisioterapeuta, né? Já levou no médico e tal? Já. Falaram que é só questão de estimular mesmo, não tem nada de errado. Então, aí você começa a estimular, por exemplo, o tônus. É que é o equilíbrio. A pessoa precisa começar a se equilibrar para conseguir andar, senão não vai andar de forma ereta, né? E aí você começa a ir trabalhando. Olha, meu paciente, professor, eu acho que precisa... Mas que ele não tem coordenação do corpo. Porque ele não consegue realizar movimentos corpo todo, assim, sabe? Fazer a mesma coisa. Andar de bicicleta é um excelente exercício. A gente vai trabalhar a motricidade ampla do paciente. Então, grandes grupos musculares, o corpo todo dele em prol dessa atividade. Provavelmente vai melhorar. Enfim, aí cada situação, né? Cada caso é um caso. Mas essa é a ideia da psicomotricidade. Trabalhar esses pontos nos nossos pacientes. Esse é o conceito. Essa é a ideia, esse é o objetivo dessa matéria. Só desse capítulo. O link vai expirar, eu vou criar um novo e coloco lá no grupo, tá? A gente fica mais uns 15 minutos por aí, e aí a gente já mata a aula, a gente encerra, tá bom? Então, mais um novo link, eu vou mandar no grupo, uns 15 minutinhos por aí a gente termina a aula, ali pelas 10 para as 10, beleza? Então, se sumir, vai lá no grupo que eu vou mandar um link.